nosso convite, Grazi. Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Doce Terra. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. A gente convidou a Grazi para trazer informações. A gente tem boato nas redes sociais de que a assessoria não está trabalhando corretamente, que os atingidos estão sem saber o que está acontecendo. Então, a Grazi vai trazer para a gente agora informações importantes. Na verdade, não tem nada parado e as informações estão... Lembrando de que ir na fonte correta, né, Grazi? Com certeza. Estão aí, precisa ir na fonte correta. Com certeza, gente. Nós estamos trabalhando, como sempre, a todo vapor, né? Toda a equipe do Centro Rosa Fortini, assim como as comissões de atingidos, os grupos de lideranças de faiscadores, todos trabalhando em prol dos faiscadores, né? E de outras demandas, como os produtores rurais, as mulheres. Então, o trabalho não parou. Né, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, né, que desde sempre, lá desde 2018, Vanderlei vai lembrar, sempre gerou muita polêmica, é a questão do auxílio financeiro emergencial. Né? Então, de fato, dentro do TETAC, lá atrás, o auxílio financeiro emergencial, como o próprio nome disse, né, foi um auxílio criado para emergência, para poder contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade após o rompimento. É o socorro imediato. Exatamente. E ele tinha já previsto um tempo para ser encerrado, né, a partir do TETAC. Com o acordo de repactuação, isso tudo muda. Né? Quando eu faço um combinado com você, vale até que não apareça um outro combinado. E assim foi no acordo de repactuação. Né, extinguiu o que estava posto no TETAC, de que o AF só encerraria quando o Rio voltasse às suas atividades, e prevaleceu a data de março de 2026 para o encerramento. Então, algumas famílias que tiveram acesso ao AF retroativo, que são famílias tradicionais faiscadoras, elas permaneceram ainda recebendo por mais 2 meses, que se estendeu até maio desse ano. Né? A partir do momento em que houve a consulta, em que nós tivemos aquela assembleia grande com participação de toda a população na quadra em Rio Doce aqui, foi feito o aceite. Então, o que significou esse aceite? Né? Muita gente diz assim, foi um tiro no pé, né? Nós devíamos ter optado pelo não. Mas o aceite nada mais era do que você dizer sim ao acordo de repactuação. Ainda que nós tenhamos críticas, ainda que os atingidos não tenham participado desse processo, né, era o que estava posto. Se, por exemplo, a gente tivesse optado em não aceitar, esse recurso voltaria para a gestão da Samarco. E aí também não tinha uma clareza de como que seria feita essa governança. Né? Muita gente pode achar assim, se fosse através da Samarco, já teríamos recebido o recurso a partir de junho, julho. Não tinha essa garantia. Nem o próprio governo disse isso para nós na época, né? Então, de fato, assim, dizer sim ao acordo não é que foi a opção melhor, mas pelo menos junto com o governo, junto com a ANATEC, que é o órgão responsável, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós teríamos condições de sentar numa mesa e discutir em pé de igualdade quais seriam os próximos passos. Um acordo extrajudicial, que seria essa proposta, né, do acordo de repactuação, evidentemente que as partes têm que ceder, né? Exato. E nesse ceder, alguém tem que perder um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Se não tivesse aceitado, seria uma demanda judicial, isso não está claro no acordo. Como seria essa demanda judicial? Né? Então, assim, o interessante foi proposto, foi o que tinha agora para aceitar de imediato, uma condição melhor em termos de valores mais rápidos, seriam, né, está previsto aí para esse ano ainda, seria o aceite do acordo. Exatamente. E aí, desde aquele momento do aceite, né, onde houve a consulta, foi dito lá, né, quem estava na quadra pôde observar, o próprio governo dizendo que daí 30 dias iniciariam umas tratativas para ver como isso ia ser tratado, né? Por quê? No acordo de repactuação diz que a gestão desse recurso do anexo 3, ela é compartilhada. Então não é só a comunidade que vai dizer como isso vai se dar. O governo também ele tem essa coparticipação, por isso era importante a gente esperar esse momento em que tivéssemos reuniões com a ANATEC, com o MDA, para que eles também pudessem ajudar a conduzir esse processo. Então, no dia 3 de junho, nós tivemos a primeira reunião, depois de muita cobrança, né, porque a população também precisa entender, é um órgão do governo, mas nem sempre
a coisa acontece no tempo que é necessário, no tempo que os atingidos precisam. Né? A gente precisa aguardar o momento em que eles têm disponibilidade de reunir, e essa primeira reunião só aconteceu no dia 3 de junho. Então, nesse momento onde nós reunimos, o que foi discutido? A Anatel colocou para nós que seria necessário ter um banco para poder gerir esse recurso, receber esse recurso do BNDES. Né? Então, não podia ser qualquer banco. E aí a comunidade, a população, as lideranças precisariam indicar qual seria esse banco. Então, a gente começou a pesquisar qual banco poderia ter uma taxa que fosse menor para não incidir tanto sobre o valor em que as pessoas terão a receber. Porque o recurso pago para o banco receber esse dinheiro vai ser tirado desse montante do anexo 3. Então, é importante definir o banco, porque o valor que o banco terá que reter para a despesa é puxado pelos próprios atingidos. Exatamente. E em seguida, o governo também nos colocou que eles não poderiam receber esse recurso, assim como foi o PTR, em que o próprio governo distribuiu o recurso para a família de acordo com a conta de cada um. Eles não poderiam. Essa pergunta, por que não fez igual o PTR? Porque o PTR, o governo já lançou direto para a Caixa. Isso. Aí por que com esse acordo da repactuação para os atingidos pescadores não poderia ser da mesma forma? E é um questionamento também. Sim, eles colocaram que para fazer o contrato com a Caixa precisaria também de uma empresa, pessoa jurídica, para poder fazer esse contrato, né, se responsabilizar em receber esse recurso e a partir daí distribuir para as famílias atingidas. Então também começamos a pensar quem seria essa instituição, né? Não dá para ser qualquer PJ, né? Se a gente for olhar dentro do município tem várias, mas qual que oferece, né, mais garantia, mais confiança, mais credibilidade para as famílias atingidas? Então, isso tudo vem sendo discutido, né? E aí, semana passada mesmo, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica Federal de Brasília. A Caixa Econômica de Ponte Nova também estava presente nessa reunião. E a Caixa foi um dos bancos que nos apresentou uma menor taxa, né? Qual que seria essa taxa? R$ 2,50 em cima do valor que a família tende a receber. Então, R$ 2,50. Isso. O percentual de 2,50. Então, cada vez que houver uma movimentação na Caixa... 2,5%. Isso. Cada vez que houver uma movimentação, esse valor vai incidir sobre o valor que a família tende a receber. E aí tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, nós vamos receber o montante todo de uma vez? Não dá para receber o montante todo de uma vez, porque esse valor, o BNDES tem depositado pela Samarco apenas 3 parcelas, são 11 parcelas. Né? Então, o dinheiro não está todo depositado para poder ser repassado para as famílias de uma vez, como foi o AF retroativo, e que foram divididos em 3 parcelas. Então, o que nós temos hoje assim, para poder esclarecer melhor para as famílias? Há uns 3, 4 meses atrás, as famílias vão lembrar, foi feito um trabalho pelas lideranças faiscadoras do território, tanto de Rio Doce quanto de Santa Cruz, de enviar para o governo uma proposta de divisão de valores desse anexo 3. Qual seria essa proposta? Pegar os 2 valores, tanto de apoio familiar quanto de verba estruturante, juntar esses 2 valores, que daria quase em média 800 milhões, e dividir esse valor para cada família, né, que são também faiscadores. Nós já tivemos uma sinalização do governo de que isso é possível, mas ainda não foi nos repassado quanto que seria o valor total a ser distribuído. Então, a verba estruturante tem que ter um percentual mínimo lá? Isso. Porque a ideia seria juntar, né? Sim. A verba estruturante com o VAF, que é o anexo de apoio familiar. Isso. Então, seria possível juntar, mas não o valor todo. Não o valor todo. A proposta foi que fosse repassado 3%, né? 1% para cada município, digamos assim. E aí a gente está aguardando que o MDA possa nos repassar esse valor exato de quanto vai poder estar dividindo. Então,
quando as famílias dizem, né, ou saem conversas no território, eu vou receber 120 mil, eu vou receber 200 mil, a gente não sabe qual é esse valor exato. Gente, não tem o valor exato e não tem data para receber. Exato. Porque quem conversa com as redes, essa semana, semana que vem, é até agosto. Não está definido ainda. Exatamente. Então, assim, só mediante esse documento... É esse ano. Isso. Só mediante o documento do MDA com esses valores é que a gente vai poder fazer uma simulação de quanto cada família receberia. Então, o que nós temos certo hoje? É de que o pagamento vai ser por CPF. Né? Todas as pessoas maiores de 16 anos, elas terão acesso àquele valor que vai ser dividido. Os outros seria 20% em cima do valor, né? Quando que isso vai acontecer? Os menores, isso. Da família, e o titular vai receber 20% Sim. daquele membro. Quando que isso vai acontecer, a gente não tem também uma previsão. Imagino que até que se resolva esses trâmites aí do banco, da instituição que vai contribuir na gestão desse recurso, lá para agosto, setembro, outubro, a gente não tem essa previsão para dizer vai ser agora, né? O certo é que não adianta as pessoas ficarem olhando nas suas contas se vai ser esse mês, se vai ser no mês que vem. A gente não tem essa previsão ainda para dizer. A gente entende a ansiedade, mas vamos evitar essa ansiedade, porque isso causa uma adoecimento. Exatamente. Geral, né? E outra coisa importante é não fazer conta antes do dinheiro estar no seu banco, na sua conta, né? Porque tem muitas situações, a pessoa já tem previsão de que vai receber um valor e começa a fazer conta em cima daquele valor sem nem saber se ele vai cair na sua conta. Nós temos notícias de uma pessoa que já fez um acordo com alguém lá de 200 mil que assim que cair é para pagar. Então assim, isso é perigoso. Tipo de transação, né? E uma coisa importante é que assim, já ficou definido, né, dentre os bancos em que foi pesquisado, as taxas, que será a Caixa Econômica que vai ficar responsável por receber esse recurso do BNDES. Então, atenção atingidos, a Caixa Econômica Federal que vai ficar responsável por efetuar os pagamentos. Isso. Com relação à PJ, ainda será definido nos próximos dias. Exatamente. E assim que definir também, a gente vai informar aqui através dos veículos de comunicação, da rádio, rede social. Lembrando sempre, pessoal, acessar o Centro Mais Esportivo lá no site, Instagram, tem todas as informações. Sim. Por que optou-se pela Caixa? Pela facilidade de acesso, né? A maioria das cidades menores aqui, né, tem casa lotérica, então as pessoas podem acessar através da casa lotérica. Foi o banco que apresentou a menor taxa e a maioria das pessoas, uma pesquisa que a gente já fez dentre as pessoas que estão lá para receber esse valor, ela já tem conta na Caixa. Então aquela pessoa que já tem conta, ela não vai ter que... Exato. Ela não vai ter que abrir uma nova conta, ela pode utilizar dessa que ela já tem lá, né? Isso já foi colocado pela Caixa Econômica. E a PJ, assim que a gente definir direitinho, nós vamos comunicar. É importante que seja uma instituição onde os atingidos tenham acesso, né? Essa instituição ela não vai ficar responsável só por gerir esse recurso, mas todos os problemas que aparecerem posteriormente em relação às famílias, essa instituição que vai ajudar a resolver. Por exemplo, suponhamos que a família lá da Dona Maria, ela tem um limite mínimo na conta, e aí às vezes o dinheiro vai bater lá, é um valor maior, vai voltar. Principalmente aqueles cartões de benefício, o limite gira até 4 mil. Né? Exato. Se aquela senhora, aquele atingido, entregar esse cartão, eu quero que deposita nesse. Se ela tem direito a 10 mil, por exemplo, vai bater e voltar, porque o limite é 4. Isso. Então tem essa questão. Então essa instituição vai ficar responsável por orientar essa família do que ela precisa fazer para regularizar a situação. Questão de CPF também. Isso, se o CPF estiver irregular, né, a família não vai poder receber, então essa instituição também vai ser responsável por orientar o que a família precisa fazer, né, para regularizar. Às vezes a assinatura no banco está de um jeito, a pessoa assinou de outro, então precisa estar tudo regularizado. E é essa entidade que vai ficar responsável por fazer
esses atendimentos, essas orientações para que o recurso chegue à família. Tem a previsão de quanto tempo será disponibilizado esses valores ao longo assim, de 5 anos, 6 anos, 4 anos? Porque TR são 4 anos. Sim. O que ficou definido aí pelo INDEA com relação a esse repasse dos faiscadores especificamente? É ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. Então tem essa previsão de ao longo dos 10 anos está caindo esse valor definido que é mensal, né? Sim. Anual. A proposta que fosse semestral, mas eles ainda não sinalizaram para nós como fará esse pagamento, se vai aceitar da forma como está lá ou não. E foi colocar uma proposta para eles de ser semestral. Isso. E tem outras questões também que precisam ainda ser definidas, né? Por isso que a gente não trouxe a informação. Sim. Com relação à aplicação, como é que vai ser, como é que vai funcionar, se vai ratear ao longo de um ano. Então, são questões ainda, são incógnitas. Por que não, a gente tem que trazer informação já garantida, formalizada? Sim. Igual a MDA falou que poderia juntar o VAF com o auxílio, né? A medida estruturante. E tem também um resquício, um residual do VAF que não foi todo utilizado. Sim. Tem esse debate também nas redes aí, a gente está acompanhando. Então isso não está formalizado ainda. Então não tem como a gente afirmar nada aqui. Tem que aguardar essa formalização. Então logo a gente tiver todas essas informações, né? Nós temos a ideia de fazer uma reunião com todo mundo, com a população, esclarecer, explicar. Mas eu reforço uma questão importante. Tem dúvida? Precisa de esclarecimento? Não façam suposições. Não façam suposições, né? Vão até os escritórios, nós estamos aí para poder esclarecer, estamos disponíveis. Quando a gente tem dúvidas sobre algum tema, o importante é ir na fonte. Qual que é a fonte? É a TI Rosa Fortini. Né? Então não tem que ficar ouvindo histórias, né, de menino de escola, diz que me diz. Vão lá no escritório, a gente está lá para atender todo mundo. O passarinho verde me contou, né? Eu sempre digo que é importante a gente passar tudo pelas 3 peneiras, né? A verdade, a necessidade e a caridade. Então, vamos ter essa sabedoria de ir atrás da fonte e perguntar. A gente não nega a informação para ninguém, pelo contrário, nosso papel é informar mesmo. E nós estamos sempre à disposição. Eu vou só dar um exemplo rápido de como que a orientação correta e a fonte correta muda. Tem uma senhora que ela me procurou com relação ao vídeo. Trouxe a mãe dela e ela. Aí ela estava falando só da mãe dela, que da mãe dela acessar o PIB, a mãe dela tinha direito, realmente tinha. Aí eu perguntei para ela, e você? Ah, não sei, acho que não tem direito, não poder. Então vamos olhar. Quando eu confiei, ela também tinha direito. Então ela ia perder o direito dela por falta de ter o acesso à informação correta. Né? Porque na cabeça dela não tinha direito. É importante. Na hora que foi lançado o CPF dela da pesquisa, ela apareceu como habilitada para ingressar. Então vamos na fonte correta. Tem uma pergunta de um artigo aqui com relação ao contrato da assessoria. Tem assessoria geral e assessoria de faiscadores. Sim. Aí para o ouvinte entender como é que funciona esse contrato, por que 2 contratações, essa foi o questionamento de hoje cedo. Dentro do anexo 3, né, tem previsto, o anexo 3 do acordo de repactuação, tem previsto uma assessoria técnica específica para os faiscadores, né, para os tradicionais. Então, foi feito, né, aquela assembleia onde as pessoas puderam escolher qual assessoria técnica queria, né, e para nós foi uma honra e uma responsabilidade sermos escolhidos. Lembrando que a cada escolha a responsabilidade aumenta. Com certeza. E a TI geral é aquela que vai atender o restante da população, as mulheres, os produtores rurais, aqueles outros tradicionais que não se enquadram na faiscação, né? E como nós já estávamos no território, de acordo com o anexo 6 do acordo de repactuação, isso era garantido a dar continuidade ao trabalho, se assim todos concordassem, né? Então, hoje nós estamos no território de Rio Doce, Santa Cruz, Chapotó, responsáveis por esses 2 projetos, a ATI geral e a ATI dos tradicionais. Como que vai funcionar esse trabalho? A nossa ideia é fazer um trabalho conjunto, né? Então, nos escritórios tem sempre uma equipe de referência da ATI geral. Um não dissocia do outro. Exatamente. Uma equipe de referência da TI geral, uma equipe de referência da TI tradicional. Então,
Nunca o atingido, seja ele faiscador ou não, vai chegar no escritório e não ter alguém para atendê-lo. Sempre vai ter pessoas de referência das duas equipes para poder fazer esse atendimento. E o trabalho vai continuar sendo feito da forma como a gente sempre fez. Vai chegar lá no escritório, vai procurar, tem a categoria específica, Isso. Rural. Aí a equipe já está orientada a direcionar qual o profissional que vai fazer aquele pedido. Exatamente. E aí, Vanderlei, aproveitando a oportunidade, né, nós também abrimos o edital essa semana de seleção, alguns cargos para compor a nossa equipe, e aí tem cargos da ATI geral e da ATI dos tradicionais. A ATI dos tradicionais, né, também é um direcionamento do acordo de repactuação, dá prioridade a pessoas, a profissionais do território. Então, no site nosso do Centro Rosa Fortini, tem lá os 2 editais disponíveis, né? As pessoas podem acessar e esclarecer algumas questões que também reverberam, né, dentro do edital. Por exemplo, já fomos questionados em relação ao cargo de motorista, a exigência de uma carteira D e E. Por que há essa exigência? Se vocês lembrarem, os outros editais também que nós divulgamos anteriormente, havia essa exigência. Não dá para ser só uma pessoa que tenha carteira de habilitação. Eu, por exemplo, eu tenho carteira de habilitação, mas eu não dirijo. Então, eu não sou motorista. Então, logo, eu não posso também colocar lá uma pessoa que só tenha carteira. Eu preciso exigir a experiência dela. E aí precisa constar que a pessoa tenha essa categoria ali para ela poder exercer a profissão de motorista. O meio a gente subentende que já é profissional. Exatamente. Um profissional. Exatamente. Precisa ser um motorista profissional porque carrega vidas e vidas importantes. Né? Tem os atingidos, tem a equipe técnica, tem viagens para fora do território. Então, não dá para ser qualquer pessoa. Capitais, exatamente. Então, não dá para ser qualquer pessoa. Né? A gente quer garantir que seja pessoas do território, mas que tenha aí a profissionalização necessária para exercer a atividade. Não tem carteira só de moto, posso fazer? Não vai atender a demanda da assessoria. Exatamente. Né? Porque mesmo porque não tem moto lá. Não tem. Né? Precisa de ter realmente a categoria D e E. Sim. Outro questionamento que surgiu hoje de manhã, a primeira pergunta que a pessoa fez, é com relação ao fato de ser classificado o município, né, como povos tradicionais, vai dar direito a esse recebimento de valores. Inclusive tem até colegas advogados divulgando outras cidades que vai ter um recebimento aí nos próximos dias, que seria esse de pescador. Então precisa colocar bem claro para os ouvintes atingidos que é uma verba específica, não é geralzão, e o fato de ser tradicional também não dá um direito direto automático de receber esse valor. Né? Exatamente. É bom lembrar isso, como que foi constituído, né, essa listagem de pessoas, faiscadores que terão acesso a esse recurso. Isso incluiu pessoas que eram da deliberação 300 lá atrás, em 2018, 2019, né, foram outras listas construídas junto à Câmara Técnica de Povos Tradicionais, que foi extinta com o acordo de repactuação, e pessoas que participaram daquele estudo antropológico com o professor Adeval. Né? Então, são pessoas que se enquadram nessas categorias. Lembrando que lá no estudo antropológico, as pessoas falaram para o professor Adeval na pesquisa que era faiscador. Exatamente. Então, assim, quem não está dentre esses critérios que eu citei, infelizmente a gente não tem como incluir dentro da lista agora. Lembrando que o norte de todo esse processo é o anexo 3. Exatamente. E lá está descrito quem tem direito a receber essa verba. Sim. Então não é para Sem Peixe, Dionísio, Ipatinga, igual estão propagando aí nas redes sociais. Não é. Cuidado com isso. Inclusive tem advogado pegando procuração. Não precisa de advogado. Tem que tomar muito cuidado, né? Não é necessário advogado. A única questão que precisamos hoje é definir quem vai ser essa PJ, passar essas informações para o MDA, para a Caixa Econômica, para que o recurso possa ser liberado. Muito bem, então qualquer dúvida, gente, pode mandar para a gente aqui, a gente vai acompanhando ao longo dos dias, vamos anotando, depois a gente faz um convite novamente para a Graça estar conosco aqui
trazer os devidos esclarecimentos para evitar esses burburinhos, essas informações distorcidas. Tem muita fake news, né, Graça? Com certeza, todos os dias sai alguma coisa, né? E essa fake news funciona como um veneno, né? Quem internaliza, que tem pessoas que cometeram suicídio, outros estão hospitalizados por causa desse processo de reparação. Com certeza. Então, agradecer, Vanderlei, mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, a gente agradece a Graça por aceitar nosso convite, trazendo informações importantíssimas para a gente aqui. E vamos anotando aqui as demandas, vamos repassar para vocês. E lembrando que assim que sair também, definir uma PJ, vamos trazer informação. E para colocar também as redes, colocar para os ouvintes aqui, Graça. Importante os ouvintes acompanharem o Centro Fausto Fortini nas redes sociais. Sim, é importante. Eu acabei esquecendo de dizer, mas todo esse conteúdo que eu disse aqui, o passo a passo que já foi feito em relação à questão do anexo 3, reuniões, encontros, isso tudo está no nosso site, no Instagram, né, no Facebook. Então é só vocês acompanharem aí essas redes sociais para estar informados do que está sendo feito. E tem os esportes aqui que a gente divulga na rádio também. Importante. Com a produção da equipe de jornalismo da ATI, trazendo informação correta para os atingidos. Então, gente, vamos na fonte certa. Isso aí. Com relação ao edital, que dia termina, né? 30 de junho. Para inscrição de quem quiser ser colaborador do centro. Sim. Então, até 30 de junho. Desse mês. Semana que vem já. Então, tem que ficar atento. Quem precisar de auxílio nas inscrições, né, os técnicos nos escritórios, eles têm condições de contribuir, de auxiliar. Então, quem tiver mais dificuldade, né, porque às vezes tem que fazer inscrição através de um link, mandar documentação, pode ir nos escritórios que os técnicos estão lá à disposição para auxiliar. Lembrando que é gratuita as inscrições. Exatamente. Então não paga nada, tá, gente? Então, Grazi, muito obrigado mais uma vez pela presença e fique convite para as próximas. Se tiver alguma informação, pode entrar em contato com a gente, seja ao vivo aqui, seja por telefone. A gente tem condições também de colocar vocês para entrar ao vivo por telefone, direto no escritório. O pessoal da equipe de jornalismo também, a gente deixa à disposição de vocês. Tá joia, obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Então, fique ligadinho na Doce Terra, a gente vai trazendo informações seguras para vocês. Vamos trazer as informações seguras. Tem uma informação errada. Deixa eu fazer só uma correção. Tem um adendo aqui que a Graça vai fazer. Só uma correção, o edital vai até 6 de julho. 6 de julho. Isso. Teve várias datas, eu cheguei a olhar rapidamente. Sim. 6 de julho. Isso. Então até 6 de julho, faltando 1 minuto para meia-noite. Não deixa eu mandar 1 minuto para meia-noite, que na hora do upload lá demora, você perde o tempo. Então, até 6 de julho, quem estiver interessado em ser colaborador, tem processo seletivo, né? Sim, tem entrevista. Eu fiz inscrição, já vou entrar. Não. Tem essa fase de documentos, será analisado e depois será convocado para a entrevista. Sim. Viu, gente? É um processo seletivo, normal. Os padrões que é utilizado. Até dia 6 de julho, pode acessar